Olá, boa tarde. Véspera de Dia das Mães. Então gostaria de desejar feliz Dia das Mães também para as mamães aqui. E a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre a importância da energia da mãe, que é o nosso portal da vida. Nós viemos através dela. E tudo que nós vamos fazer concluir, principalmente a vitalidade, o tesão pela vida, a energia, a abundância, tem a ver com essa ligação com a nossa mãe. Então, o primeiro ponto é a gente entender que toda a abundância, sucesso, validação, a forma que você se vê, tem muita influência da nossa mãe. E por mais que a gente tenha boa ligação com a nossa mãe, uma relação interessante, boa, saudável, às vezes a gente absorve cargas delas, ancestrais. E por amor cego, e o que eu quero dizer com amor cego? É quando a gente vê que a nossa mãe sofreu tanto para nos criar, para trazer alimento, de repente foi uma mulher guerreira, foi uma mulher que batalhou muito para te trazer algo, e a gente se sente na obrigação de fazê-la feliz. A gente pensa assim, nossa, eu queria tanto ser orgulho da minha mãe, eu queria tanto fazer algo por ela, trazer felicidade para a vida dela. E por amor, a gente acaba bloqueando esse fluxo, que é como se fosse uma ligação. Então aqui a gente está falando de energia. Então imagina como se entre você e a sua mãe tivesse um fio que ligasse vocês duas. Então tudo que ela sente desde a gestação, ela transmitiu para você e vice-versa. E é dali, porque é um portal da vida, porque é dali que você recebe a vida, através desse cordão, desse fio energético, dessa forma. É dali que você recebe a energia feminina, é dali que você recebe o amor próprio, o merecimento, a leveza da vida e a própria vida. Então tem muitas mulheres aqui que eu já atendi, fizeram mentorias também, que por algum motivo se sentiram bloqueadas e até perderam o interesse mesmo, a empolgação da vida, de viver, a energia, a vitalidade. Se perderam de si mesmas, têm dificuldade de trazer esse olhar carinhoso para si mesma, esse olhar de amor próprio, de compreender a leveza da vida, a beleza nas pequenas coisas. Tudo isso vem da nossa mãe. E como eu estava dizendo antes, que por amor cego, que a gente absorve essas cargas das nossas mães, porque por muito tempo a gente quer salvar elas. A gente vê tanto sofrimento, vê que ela sofreu tanto para criar a gente, para trazer coisas boas, diferentes, e a gente se sente na obrigação de honrar, através disso, de salvar, de fazer por ela. Só que tem um ponto bem interessante nisso, que existem algumas hierarquias. Então, cada um de nós, aqui, nós temos um papel. Então, como filha, você vai agir de um jeito, como mãe, você vai agir de um jeito, como esposa, você vai agir de um jeito, dentro dos seus papéis. E daí o que acontece nesses casos de hierarquia, quando a gente quer salvar muito a mãe? A gente está enviando um comando inconsciente para ela de assim, mãe, eu acho que você não sabe cuidar de si mesma, tem umas coisas meio estranhas na sua vida, queria que fosse diferente, então vou fazer por você. Aí você pega tudo dela, coloca aqui no braço e fala, não, deixa comigo que eu resolvo. E aí, você começa a desequilibrar. Porque as nossas avós e as nossas mães, elas são maiores que nós. E é por isso que nós recebemos dela. Dentro da hierarquia, né, das regras, quem é maior te fornece, te entrega. E aí quando a gente se coloca maior que a mãe, a gente está falando para ela que ela não dá conta, que a gente sabe o que é melhor para ela e que pode deixar que a gente faz tudo. E aí você se coloca maior e deixa sua mãe aqui, ó. Como quem está maior só entrega e quem está menor só recebe,
o que acontece? Você não consegue receber da sua mãe. Aí você bloqueia. Tá vendo que aí não tem atrito, não tem desavença, não tem nada nesse sentido? Que é o que aconteceu muito comigo também, entre eu e a minha mãe. Durante muito tempo, com a ausência do meu pai e tudo mais, eu vendo todo aquele sofrimento, eu quis ocupar um lugar que não era meu. E é como se eu fosse esposo dela. Então eu dividi as cargas, eu dividi as despesas e eu me sentia realmente na obrigação de fazer tudo por ela. E me emocionava muito só de lembrar tudo que ela já viveu. E tudo que eu precisava dar para ela. Só que entende que quando você quer dar muito para sua mãe, vem um peso gigante, porque você está ocupando um lugar que é muito maior do que o seu. Quem entrega para sua mãe tem que ser ou deveria ter sido a mãe dela. Que fazer por ela, de realmente entregar a vida, de fazer por ela. O filho, que é o nosso papel, nós não podemos fazer por eles, pelos pais, ou pedir que eles sejam de forma diferente. Por mais que a gente ame eles, existe essa posição e a gente precisa respeitar. E a maior forma que eu demorei mais de 10 anos para entender todo esse complexo, que a maior forma de honrar sua mãe, ao invés de fazer por ela, de, sei lá, vou prosperar num nível, vou dar uma casa para minha mãe, vou tirar ela dessa vida, vou dar um dia de beleza, vou fazer ela enxergar diferente, vou ensinar um monte de coisa para ela. Entende que você está se colocando num lugar diferente, que não é de filha? O maior jeito de honrar realmente a sua mãe é você respeitando o destino, o caminho dela. E às vezes isso é muito difícil, porque por amor, você quer que ela tenha uma vida diferente, você quer que ela seja feliz. Todos nós, filhos, nós queremos que as nossas mães sejam felizes. Mas isso não é teu, não é a sua obrigação fazer isso. Não tem como você entregar isso para ela. Você faz ela feliz através da sua vida, você sendo feliz. Esse é o equilíbrio. Da sua mãe você só recebe, porque ela é maior. Ela te entrega, ela te deu a vida. E entender que tudo faz parte de um aprendizado pessoal dela, de enxergar sua mãe que ali por detrás da mãe, da figura mãe que você conhece. Então desde criancinha lembra que a gente não chamava a mãe pelo nome, a gente chamava a mãe por mãe. Como é que é o nome da sua mãe? A gente ficava, mãe? Porque a gente sempre enxergou ela aqui nesse papel de mãe. Mas eu desafio vocês a olharem, tá? Colocar a mulher por detrás da mãe, da figura que a gente conhece. Assim como qualquer outra pessoa, a gente precisa respeitar o livre-arbítrio dela. Entender que sim, ela escolheu aquela vida e ela consegue dar conta daquilo. Ela não precisa que você faça por ela. Ela é adulta, ela é grande, ela é suficiente para aguentar as cargas dela. E assim, ao invés de você pegar aquela tudo por ela e fazer por ela e falar, eu pego o seu peso, eu divido com você e eu vou fazer por você, você fala, tá bom, toma, eu entendo, eu respeito, eu te reconheço. Sei que você é uma mulher que passou por muitas coisas, que assim como eu, você tem dores também. E eu respeito o seu destino, as suas escolhas. Não cabe a mim julgar o que é bom ou ruim pra você. Pensa, como se fosse um contrário, assim, pra gente trazer um pouco de compaixão, compreensão. Imagina alguém vir pra você e falar, olha, eu acho que você deve parar de comer o que você come aí de manhã porque faz mal pra sua saúde. E sempre ficar falando isso pra você, você vai se sentir um pouco ofendida, um pouco invadida. Como assim essa pessoa tá julgando uma coisa que eu não acho certo? Pra mim tá ótimo comer mamão todo dia, a pessoa tá falando que não sei o que, sabe? É mais ou menos nesse sentido que a mãe também se sente. E ao invés de você ajudar, trazer isso pra ela inconsciente, você tá falando que ela não consegue arcar com as escolhas dela. Que você sabe o que é melhor pra ela.
Logo, a gente está julgando as escolhas, o destino dela. E aí, a gente entra numa simbiose, né? Que a gente gruda na mãe. Geralmente, nós que não tivemos o pai ausente, a gente se sente familiarizada com a mãe, toma as dores dela e a gente fica dividindo essa carga. E é como se fosse um aprisionamento. A gente fica tão grudada, tão absorvida ali no sofrimento dela, julgando ela, que bloqueia esse fluxo de leveza, tanto da sua vida pessoal quanto da vida dela também. Ela precisa vivenciar por si só. Ela precisa ir para a vida. Então a gente precisa se libertar dessa cobrança, dessa culpa de fazer as nossas mães felizes. Isso não tem como, não está no nosso papel fornecer isso a elas. Fica muito pesado quando a gente leva a vida dessa forma. E claro, dentro disso tem muitas feridas. A gente assume um lugar que não é nosso, de mãe da mãe, de esposo da mãe, não porque a gente quer, porque é legal. Foi por uma dor, foi por alguma situação que aconteceu na nossa infância que te desencadeou isso. Inconsciente, não é nada consciente aqui que eu tô falando pra vocês. E a gente vai se deparando ao decorrer da vida, na vida adulta, o quanto a vida é pesada. O quanto você já não gosta mais de si mesma, o quanto as coisas são muito difíceis de conquistar, o quanto o dinheiro é tão suado. E aí começa a ser muito árduo a vida. E eu já atendi casos de pessoas que literalmente se sentiam mortas, como se fosse morrer a qualquer momento, que a vida não tivesse mais graça. Porque não tem esse fluxo liberado. Quanto mais você quer que a sua mãe seja diferente, que ela tenha uma vida diferente da que ela tem hoje, você está desequilibrando. E aí você não consegue receber esse fluxo plenamente. E esse é o maior desafio para nós filhos, é entender o nosso lugar, nosso limite, até que ponto a gente pode ajudar as nossas mães. Porque vem uma culpa muito grande. Eu acredito que na coletividade, muitas pessoas acreditam nisso, que os filhos devem cuidar dos pais, que os filhos devem fazer pelos pais a vida inteira. Às vezes até abdicar do seu para dar pro pai. E você entende o desequilíbrio disso? Quanto fica muito pesado, quanto falta para você se você fizer isso? E geralmente é um padrão hereditário que a gente está preso e não está percebendo. De, por exemplo, vou citar o meu exemplo pessoal. A minha avó não conseguiu entregar para minha mãe. Aí a minha mãe não conseguiu entregar para minha irmã. E aí a minha avó exige que a minha mãe entregue para ela e a minha mãe exige que a minha irmã entregue para ela. E aí fica assim, esse desequilíbrio. E fica muito pesado para os filhos. Porque a única pessoa que pode te dar a vida, te dar a felicidade, fazer diferente por você é a sua mãe. Isso até no plano espiritual é a única pessoa que pode te mandar energias sem sua autorização. Porque existe esse livre-arbítrio. E quando a gente quer assumir uma carga que não é nossa e assumir essa responsabilidade de fazer as nossas mães felizes, a gente está literalmente interferindo o livre-arbítrio dela. Você já reparou que a maioria das coisas, não sei se com vocês também é assim, que a gente faz pelas nossas mães, elas nem pediram? É a gente que deduziu que ela precisava, que era melhor para ela assim. Aqui a gente está entrando num limite que, ultrapassando o limite, tanto o seu quanto o dela. E aí, para ter um fluxo de energia saudável, é você entender que para honrar a mãe, você precisa respeitar quem ela é, do jeito que ela é. Que fora ali da figura mãe, que é como a gente conhece ela, existe uma mulher que erra, que acerta, que te quer o bem também, mas que às vezes não consegue passar aquilo que ela também não teve.
Como é que a sua mãe vai te passar um olhar de amor próprio, de validação, de merecimento, se ela não vivenciou isso, se ela não sente isso? Se a mãe dela também não conseguiu passar isso para ela. Então a gente precisa compreender tudo isso e honrar realmente, respeitar o destino. Porque ela escolheu essa vida. A única pessoa que pode fazer diferente é ela mesma, por ela. E a gente tem que sair dessa carga de querer levar os nossos pais no colo. Isso não funciona. É prejudicial para ambos. E eu demorei muitos anos da minha vida para conseguir compreender tudo isso, da forma que eu tô passando aqui para vocês. Muitos estudos, eu não tive desavenças com a minha mãe, mas eu tive essa absorção de cargas. Eu dividi muita carga que não era minha, que veio dela, que veio da mãe dela. Isso também me prejudicava. Então imagina, eu era uma pessoa extremamente masculina, com energia masculina, tinha dificuldade de pedir ajuda, tinha dificuldade de receber elogios. Ai, nossa, você é tão assim, eu ficava, acho que não. Sério? Ai, que colar bonito, ai, comprei, R$2, ai, é usado, não sei o quê. O merecimento aqui embaixo. Tinha muitos problemas com meu ciclo menstrual. Detestava menstruar, detestava ser mulher em si. E eu acreditava que para ser uma mulher feminina, a gente precisava ser empoderada, sexy e que dava conta de tudo, que não precisava de macho para nada. Isso é uma energia masculina muito desacerbada. O feminino, ele é fluido. O feminino, quando você está em contato com ele, e esse feminino vem da sua mãe, então a gente precisa muito vivenciar essa relação com a nossa mãe, entender o que frustrou a gente a gente precisa se curar, para liberar essa passagem de vida, de tesão pela vida, não só físico, de empolgação, de energia, de vitalidade, de merecimento, de se enxergar com valor. E essa era a minha maior dificuldade. De entender o meu valor, as minhas habilidades, as minhas qualidades, me enxergar com carinho, porque eu era muito crítica. Então, além de me cobrar, porque eu estava num papel que não era de filha, eu estava de esposo, então eu tinha que fornecer, que eu tinha que, como que eles dizem, prover a casa. Eu estava nesse papel sempre fazendo além do meu limite, sempre cansada, sobrecarregada. Toda vez que eu estava perto de alcançar um novo nível, de fazer algo por mim, eu travava. Eu me sentia culpada muitas vezes de comer fora e não levar para minha mãe e para minha irmã. Me sentia culpada de ir no salão de beleza e não conseguir levar a minha mãe. Era sempre assim, tinha que ser para mim e para minha mãe, para mim e para minha mãe. E a gente precisa se libertar disso. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós querer salvar a vida dela. E é você entender, primeiro trazer a consciência para isso e fazer esse exercício de eu entrego, eu deixo com você o que é seu e fico só com o que é meu. É você olhar para as dores dela, para tudo que ela passou e deixar com ela. Ela escolheu isso, tá tudo certo. A gente só precisa receber a vida. Não significa que você não pode ajudar sua mãe. Eu ajudo a minha mãe, mas dentro de um limite. Vou fornecer um dinheiro mensal. Tá. Até que ponto você pode entregar isso que não vai faltar para você? Esse é o limite. Porque antes eu entregava dinheiros mensais para minha mãe e faltava para mim no final do mês. Aí eu ficava... E aí, se eu der para minha mãe, quem é que vai me dar? Eu já estava desequilibrado. Então, o primeiro ponto é entenda seu limite. Até que ponto eu posso entregar que não vai faltar para mim? O encontro de família, por exemplo, às vezes a gente vai precisar falar não. Porque, eu não tô muito bem hoje, minha energia não tá legal. Primeiro você. Então você precisa falar não. E tá tudo bem. Quando você retoma o seu lugar, as coisas se alinham. E às vezes é um pouco difícil, né? No início, você colocar limites, você entender o seu lugar, o seu posicionamento.
Mas entendendo o seu papel, você consegue se posicionar. Isso em todos os setores. O seu papel de amiga é uma, o seu papel de namorada é outro, o seu papel de filha é outro. Entendendo o seu lugar, você consegue se colocar, respeitar os seus limites também. Então trago essa reflexão assim para vocês nesse Dia das Mães, que é um sentimento que vem naturalmente para todas nós, que a gente pensa nas nossas mães, que a gente quer dar um abraço, que a gente começa a se emocionar. E às vezes a gente sente essa culpa ou esse peso de querer fazer por ela, muito, de querer entregar tudo que você tem para ela. Porque é o amor. Mas no ponto, quando você tiver uma reflexão profunda, porque isso aconteceu comigo, de você olhar e entender que o maior amor que existe é você respeitar a opinião e escolhas do outro, sem se interferir, é onde o seu coração vai transbordar e você vai conseguir receber esse fluxo de uma forma leve. Vai voltar para o seu lugar. É você olhar para o outro. Eu acho uma das coisas mais difíceis aqui na Terra é a gente conseguir respeitar o limite do outro. Eu sou terapeuta, né? Não sei se todo mundo que tá aqui online sabe disso, mas quando a gente é terapeuta, a gente precisa ser de igual para igual também, nem acima e nem abaixo, para que a troca flua. E muitas vezes eu sei exatamente o que a pessoa precisa, só que ela não tá pronta ainda para receber aquilo. E quando a gente tem o complexo da salvadora, que a gente quer salvar tudo e todos, às vezes a gente fala antes do tempo, acaba atrapalhando a pessoa. Então existem uns limites que a gente precisa entender. Isso funciona com a nossa mãe também, com os nossos amigos. Aí vem um amigo teu e fala, ai, tô com problema de rim. Aí você sabe tudo, a origem do problema de rim, que tem a ver com os relacionamentos, que é isso, isso, isso. Mas ele não te perguntou se você pode ajudar ele com isso. Ele só quis desabafar às vezes. A gente, no papel de salvador, a gente quer salvar todo mundo. E a gente esquece da opinião do outro. Se o outro realmente quer ser salvo. A gente ultrapassa o limite do outro, invade o espaço do outro sem perceber, por amor, por querer ajudar, por querer salvar. E acontece a mesma coisa com as nossas mães. Por amor, a gente invade o espaço dela, julga ela, quer que ela seja diferente. Porque pra você é assim. Mas a gente esquece, sabe, desse olhar pro outro, pra empatia, pro amor ao próximo, limites, respeito. E aí toda vez que você for interagir com sua mãe, entenda até que ponto você quer que ela age assim, que você tá fazendo algo por si mesma, ou se você realmente está respeitando o limite, o espaço. Assim a gente vai equilibrando as coisas, aos poucos, porque é um processo diário. E a mãe, ela é a pessoa mais importante da nossa vida, porque é através dela que vem a vida. Quanto mais a gente trabalha isso dentro de nós, mais femininas nós somos, mais leve a vida se torna, mais empolgação você tem, mais sucesso você tem, mais abundância você tem. E quando eu falo sucesso e abundância, são coisas subjetivas, né? Para cada um vai ser uma coisa. Mas para mim é saúde, é nada te falta, é amigos sinceros, é você concluir o seu propósito. Estar em conexão com você mesma, com Deus. Se sentir valorizada, feliz, abundante. A gente só consegue se sentir assim, realmente, ser livres, que é o que a mulher masculina busca muito, a liberdade. É você entender que você tem limites, que você precisa do outro, que você precisa pedir ajuda quando necessário, que o peso do mundo não está nas nossas costas e que muita coisa que a gente acha que é nosso, que é nossas crenças, parte de quem nós somos,
tem muita ligação com a nossa ancestralidade, com a nossa mãe, com tudo que a gente carregou dela. E a gente só vai ser livre, realmente, quando a gente soltar todo o peso, entregar tudo que é dela pra ela, ficar só com o que é seu. Eu vou postar no feed também um mantra. Você pode escrever, entoar, mentalizar sua mãe também, que é libertar ela dessa obrigação sua de fazê-la feliz. Que você vai olhar para ela e falar: eu te liberto, e eu me liberto também. Você vai ver que quanto mais você se liberta e mais você flui, a vida da sua mãe também flui. E a única pessoa que ela busca, às vezes as mães são carentes, né, que pedem muito amor, elas estão buscando também ser vistas, validadas e aceitas, terem o amor da própria mãe delas. Talvez elas não tiveram. E aí já tem esse desequilíbrio, ela exige, talvez até de uma forma inconsciente, que você entregue aquilo que ela não teve. E quanto mais consciência você tem que existe um limite, que você é só filha, que você não entrega além de um limite, as coisas vão ficando muito mais tranquilas, muito mais equilibradas. Eu me equilibrei tanto com o meu feminino nesses últimos 10 anos pra cá, depois que eu entendi tudo isso, que tinha muita coisa embutida com a minha mãe e que eu não fazia ideia, que era bem oculta, até porque a gente tem uma relação boa. Eu comecei a me sentir leve, me sentir livre. Antes eu tinha tantas cólicas menstruais e hoje em dia a menstruação é minha data favorita. Eu me questionava várias vezes o porquê que eu tinha vindo mulher. Isso não tinha a ver com a sexualidade, mas a própria apropriação do corpo. Não me sentia bem, me sentia insatisfeita, me sentia muitas vezes violada por olhares e coisas, sentia um pouco de nojo. Então depois que eu concluí tudo isso, as coisas ficaram muito diferentes. Isso realmente é o feminino. Não é nada vulgar, não é nada sexy, não é dar conta de tudo. Isso não é um empoderamento, como o nosso mundo prega, né? O empoderamento mesmo é você ser dona de si. O sucesso significa poder pessoal. É você saber quem você é, o seu lugar e como se posicionar com as pessoas. A um tal nível que o outro vai receber de você já é problema dele. Porque você sabe o que você está entregando. Você sabe o seu lugar, você sabe o que falar, você sabe exatamente o que é seu e o que é do outro. Para a gente chegar nesse nível, que isso é um desenvolvimento ao longo da vida, a gente vai precisar passar pelos portais da vida, que é a nossa mãe e nosso pai. Entender tudo que é seu, realmente tudo que é deles, que ainda está embutido em você, ainda está camuflado, que você está honrando, levando as dores, as cargas. E só assim a gente vai conseguir ser livre de verdade. E aí eu quis trazer essa live para comentar um pouco para vocês exatamente esses pontos. Porque hoje em dia é muito difícil entender exatamente esses quesitos. Como passar o seu amor para sua mãe. Como respeitar e honrar os pais. E até na Bíblia diz, né? Honrar pai e mãe, que seus dias serão prolongados na terra. E a honra vem do livre-arbítrio, de você respeitar eles, reconhecer que eles podem ter errado, pode ter faltado alguma coisa para você queria que eles fossem diferentes, mas eles fazem parte de quem você é. E assim como nós que erramos tantas vezes, eles também erram. Essa é a vida humana. Errar, acertar, bem e mal, essas polaridades. E quando a gente integra os nossos pais dentro da gente, que é reconhecer ele do jeito que eles são, aceitar eles do jeito que eles são, você toma a vida, a sua vida, para seguir o seu caminho, o seu próprio destino. Porque muitas vezes o nosso destino vai ser muito diferente da nossa mãe.
Mas a gente só vai conseguir viver realmente a fluidez e a felicidade se a gente não estiver carregando essas cargas inconscientes. Eu cresci a vida inteira ouvindo que os homens não prestavam. E eu entendo que a minha mãe falando isso pra mim, ela queria me proteger. Mas eu só consigo viver hoje um casamento saudável, com amor, porque eu entendi que aquilo não era meu. Aquela visão que eu tinha dos homens. Era algo que ela viveu. Então eu respeitei a história dela e entreguei o ponto de vista dela pra ela. E eu me propus a viver algo novo. Eu falei, tá, mas eu posso viver algo diferente. Por que não? Eu precisei desprogramar as crenças, as coisas inconscientes que estavam vindo aos poucos, para viver o que eu vivo hoje. E vai ser assim ao longo da nossa vida inteira. A gente sempre que alcança um outro nível, a gente vai precisar remover coisas que não servem mais, pessoas, lugares, crenças, padrões inconscientes, cargas da sua mãe. E assim a gente vai seguindo aos poucos, se libertando realmente, né? Então, para você que chegou até aqui na live, eu vou salvar ela também. E eu peço para você, se você tiver interesse, volta lá no feed, vou postar também, depois da live, o mantra, o que você pode falar para sua mãe, mentalizar, para se libertar dessa obrigação de fazer ela feliz. Que só de verbalizar, de trazer a consciência, aquilo também já é trabalhado. Quanto mais consciência, mais as energias vão sendo liberadas e mais você vai vivendo, experienciando outras coisas, outras realidades. Tá bom? Então, gratidão, feliz Dia das Mães. E não esquece que tudo tem um propósito e que você veio na família certa. Reconhecer isso, honrar sua mãe pelo que ela é a forma que você vai fazê-la feliz realmente. Tá bom? Gratidão, beijo e até a próxima live segunda-feira.